Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. O Gu sentiu a destruição do seu Jaguardarte como uma lâmina perfurando sua mente, a dor se transformando rapidamente em fúria. Seu ódio por Orofer crescia como uma tempestade no horizonte. Aquele elfo maldito, murmurou ele, sua voz reverberando como um trovão abafado. Se ele pensa que vai me impedir de ter aquele dragão, está muito enganado. Não criei uma criatura com tamanho esforço e escuridão para que me fosse negado. O moinho de vento, um lugar há muito abandonado e tomado pelas trevas que o Gu manipulava, chiou ao ser deixado para trás, enquanto ele se deslocava pelas sombras. O ar ao redor parecia se curvar à sua presença, como se até a noite soubesse do perigo que ele representava. Ele seguiu pela estrada sinuosa que levava à antiga mina Francis Colliery, um lugar conhecido por abrigar jovens humanos em busca de diversão noturna. Ali eles costumavam se reunir para beber, fumar e entregar-se a outros prazeres fugazes. Aquela madrugada não seria diferente, e o Gu sabia disso. Seu plano estava traçado e a captura seria fácil. Enquanto caminhava, seu corpo começou a mudar. A figura alta e encapuzada, que causava calafrios em qualquer um que ousasse cruzar seu caminho, começou a se dobrar, encolher, e a pele escura e marcada pelo poder ancestral se suavizou, adquirindo a aparência de uma jovem mulher de beleza inebriante. Seu cabelo, agora caído em ondas negras, refletia a luz da lua como seda, e seus olhos cintilavam como duas esmeraldas hipnotizantes. Seus lábios finos e vermelhos curvaram-se em um sorriso predador, conhecedor do destino daqueles que cruzariam seu caminho naquela noite. De longe ele já podia ouvir o som da música alta, risadas soltas no ar e conversas preguiçosas dos jovens, embalados pelo efeito do álcool e das drogas. O cheiro doce do tabaco misturava-se ao frescor da floresta, mas para o Gu, o aroma mais sedutor era o da ignorância humana. Eles não tinham a menor ideia do que os cercava. Nenhuma compreensão das forças antigas e dos monstros que vagam entre eles, disfarçados de criaturas tão frágeis quanto eles próprios. O Gu sorriu. Um sorriso que no passado fazia restremular em suas fortalezas. Sabia que essa seria sua captura mais fácil. Os humanos viviam alheios, cegos para a verdadeira natureza do mundo ao seu redor, achando que as criaturas com quem cruzavam no cotidiano eram meramente outros de sua espécie, iguais a eles. Essa cegueira coletiva era o maior trunfo do Gu. A decisão de ocultar-se dos humanos havia sido tomada há séculos, após o rei Iolaus buscar vingança pela morte de sua filha nas mãos de uma criatura mítica na Primeira Era. A chacina que ele iniciou fez com que os seres mágicos se escondessem, envoltos em camadas de feitiços e disfarces, vivendo à margem da realidade humana. Mas essa escolha também deixava os humanos desprotegidos, vulneráveis a seres como o Gu, que caminhavam entre eles, invisíveis, manipulando-os a seu bel prazer. O Gu, agora na forma da sedutora jovem, aproximou-se do grupo. As risadas e a música ficaram mais altas à medida que se aproximava. Olhares curiosos começaram a se voltar para ela, atraídos pela beleza quase sobrenatural que a sua forma exalava. Eles estavam prestes a descobrir, da pior maneira possível, que às vezes a escuridão assume a forma mais atraente antes de devorar suas presas. Os jovens dançavam despreocupados, a música alta ecoando pela floresta.
O ar estava pesado com o cheiro do tabaco, álcool e o suor dos corpos embriagados. Eram 4 rapazes e uma única garota, que se movia no ritmo da música ao lado do rapaz que claramente liderava o grupo. Riam alto, completamente alheios ao perigo que se aproximava. O Gu, agora disfarçado na forma de uma jovem atraente, observava a distância com um sorriso astuto. Seus olhos predadores brilhavam nas sombras enquanto se aproximava com passos suaves, seu corpo exalando uma sensualidade hipnótica. O vestido curto que ela usava, revelando suas pernas longas e torneadas, logo capturou a atenção dos homens. Já entorpecidos pelo álcool, seus olhares cobiçosos deslizaram por cada centímetro de sua figura, e as palavras de baixo calão não tardaram. Comentários lascivos foram dirigidos a ela, elogios às suas propriedades físicas, que fariam qualquer outra mulher estremecer de nojo. Mas o Gu apenas sorriu, apreciando o fato de que eles eram completamente ignorantes de quem realmente estava diante deles. Ele se aproximou ainda mais, sua postura deliberadamente sedutora. Os homens, sentindo-se encorajados, começaram a tocar seu corpo, passando as mãos pelas pernas, pela cintura e pelos braços expostos. O Gu permitiu, deixando que suas mãos percorressem sua pele falsa, enquanto seus dedos longos e delicados acariciavam os rostos deles, uma leveza que quase parecia um gesto de afeição. O álcool e a luxúria tornavam os rapazes cegos para o que estava realmente acontecendo, e até a garota, que a princípio demonstrava ciúmes, logo se rendeu ao olhar cativante da nova chegada. O Gu poderia naquele instante ter lançado um encantamento poderoso, um feitiço que os teria subjugado instantaneamente, colocando todos sob seu controle absoluto. Mas o risco era grande demais. Ele sabia que o Movashi, seu servo rebelde e traidor, poderia estar espreitando por perto, e se percebesse o uso da magia negra do Gu, seus planos poderiam ser frustrados. Em vez disso, o Gu agiu de maneira mais sutil. Enquanto acariciava suavemente o rosto dos jovens e da garota, ele deixou sua magia deslizar silenciosamente de suas mãos. Com cada toque delicado, uma névoa escura e imperceptível envolvia a mente das vítimas, enfeitiçando-as de forma tão leve que elas nem notaram. Seus pensamentos foram nublados, suas vontades suprimidas. Agora, sob seu controle, o grupo de 5 jovens seguiu o Gu cegamente, como marionetes a serviço de seu mestre sombrio. Eles caminharam pela floresta em silêncio, rindo ocasionalmente sem ter ideia do destino que os aguardava. A lua estava escondida por trás de grossas nuvens, e a noite parecia mais escura que o normal, como se a própria natureza estivesse ciente do mal que se desenrolava. Guiados pelo Gu, os jovens atravessaram a densa floresta até o velho moinho de vento, que se erguia como uma sombra gigantesca no meio da escuridão. A estrutura abandonada e coberta de musgo parecia um monstro adormecido, mas os jovens, sob o feitiço, não demonstraram medo ou hesitação. Entraram pela porta rangente, seguindo a jovem enfeitiçadora até o interior. Lá dentro, a música e as risadas foram substituídas pelo som inquietante do vento batendo contra as paredes envelhecidas. O Gu, ainda na forma de uma bela mulher, os conduziu até uma escada de pedra estreita que levava ao porão, um lugar úmido e frio, impregnado pelo cheiro de mofo e decadência. Conforme desciam, a sensação de perigo parecia aumentar, mas os jovens continuavam alheios, como cordeiros prestes a serem sacrificados. Ao chegarem ao fundo, o Gu parou diante de uma velha porta de madeira desgastada. Um sorriso maligno lhe abriu a porta e os guiou para dentro. Era uma sala escura e espaçosa, iluminada apenas por algumas velas vacilantes, cujas chamas lançavam sombras nas paredes de pedra. Assim que os 5 entraram,
O Gu fechou a porta atrás de si e lentamente abandonou sua forma humana. A transformação foi aterradora. O corpo belo e sedutor desmoronou, revelando a verdadeira forma do Gu. Uma criatura grotesca, envolta em sombras, com olhos brilhantes de malícia e poder. Sua pele escura como a noite pulsava com a energia maligna. Os jovens, finalmente percebendo o horror da situação, tentaram fugir, mas era tarde demais. Com o gesto de suas garras retorcidas, o Gu usou sua magia para acorrentá-los. As correntes aparecendo do teto, prendendo-os com força sobrenatural. Vocês serão o alimento do meu Nigraz, murmurou o Gu com satisfação, sua voz reverberando nas profundezas do porão. Orofe Eldarion não me leva a sério, mas agora os humanos de sua cidade protegida pagarão por sua insolência. Chegou a hora do meu Nigraz provar a alma humana. Os gritos de pavor dos jovens ecoaram pela sala escura, mas não havia ninguém para ouvi-los. O Gu, com um sorriso cruel, começou a preparar o festim sombrio para sua criatura faminta. O Gu caminhou lentamente em direção a um móvel antigo no canto do porão. Um imponente guarda-roupa de carvalho envelhecido. A madeira ressecada pelo tempo ainda exalava um leve odor terroso, mas sua aparência era apenas uma fachada para o que guardava em seu interior. O Gu estendeu a mão, seus dedos longos e gélidos movendo-se com precisão calculada. Uma chave mágica, esculpida em um metal negro, com runas incandescentes, surgiu em sua mão como se tivesse sido evocada do próprio vazio. Ele a inseriu na fechadura corroída do guarda-roupa, e com um giro suave, as portas se abriram. O que se revelou não foi um mero compartimento de madeira, mas um portal de trevas profundas e impenetráveis. Uma escuridão massiva que parecia devorar a luz das velas ao redor. A negritude dentro do guarda-roupa era tão densa que parecia uma entidade viva pulsando suavemente, como se tivesse fome de algo que só o Gu poderia oferecer. Com um sorriso maligno, o Gu retirou o encantamento que mantinha os 5 jovens adormecidos em um torpor de submissão. Eles precisavam estar plenamente conscientes e, mais importante, apavorados. O medo era o ingrediente essencial para a oferenda que ele estava prestes a realizar. Um silêncio opressor se espalhou pela sala quando, um a um, os jovens abriram os olhos, a névoa que nublava suas mentes dissipando-se de forma abrupta. Imediatamente a realidade cruel de sua situação caiu sobre eles. As risadas e a música que haviam preenchido a noite não passaram de lembranças distantes. Agora estavam em um lugar completamente estranho. Correntes grossas e enferrujadas prendiam seus pulsos, suspensos no ar. O som metálico de correntes se arrastando ecoava pelo porão, enquanto eles lutavam em vão contra suas amarras. O desespero tomou conta. Seus corações dispararam e gritos de pavor começaram a ecoar pelo espaço escuro e claustrofóbico. "O que está acontecendo?" A garota gritou, a voz tremendo de terror, seus olhos arregalados fixos na figura sombria que se erguia diante deles. Os olhos dos jovens se voltaram para o Gu, que em sua forma verdadeira era uma visão aterradora. Sua figura envolta em sombras, com olhos flamejantes de malícia, parecia uma manifestação física da própria escuridão. Eles não conseguiam entender o que era aquela criatura diante deles, mas instintivamente sabiam que ela não era humana. Então seus olhares se fixaram no guarda-roupa aberto. A escuridão que emanava de seu interior parecia viva. Algo primal e inominável se escondia lá dentro. Algo que os observava com uma fome insaciável. O Gu observou satisfeito com o crescente pânico que dominava os jovens. E foi naquele momento que a escuridão no interior do móvel começou a se mover. Lentamente, uma figura sombria emergiu da escuridão do guarda-roupa, flutuando pelo ar sem fazer o menor som. Envolta em um manto negro esfarrapado,
A criatura parecia absorver toda a luz ao seu redor, criando um vácuo de calor e cor. O ambiente, que já era frio, de repente se tornou gélido. A respiração dos jovens se transformou em vapor e seus corpos começaram a tremer, não apenas de medo, mas do frio sobrenatural que acompanhava a aparição. O rosto da criatura estava oculto sob um capuz negro e profundo, mas a simples presença dela carregava uma sensação sufocante de vazio e desespero. Qualquer felicidade ou esperança que os jovens ainda pudessem ter desapareceu imediatamente. Agora, restava apenas um pavor esmagador. As mãos da criatura emergiam lentamente das mangas do manto, esqueléticas e cinzentas, com dedos longos e ossudos, parecidos com garras prontas para agarrar e devorar. Os jovens gritavam e se debatiam, mas não conseguiam se soltar das correntes. O pânico era palpável no ar, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto a figura sombria flutuava até eles, aproximando-se lentamente como se estivesse saboreando cada segundo de terror que emanava de suas vítimas. O manto da criatura se agitava levemente ao redor dela, como se estivesse envolto em sombras vivas, enquanto o frio ao redor dela tornava o ambiente quase insuportável. O Gu observava tudo, seus olhos brilhando de satisfação maligna. Sabia que o medo dos jovens estava no auge, e o Nigraz, a criatura que ele criara a partir das trevas mais profundas, estava faminto por isso. Alimentar-se-ia de suas almas, drenando-lhe não apenas a vida, mas também a esperança e qualquer resquício de felicidade. Vocês serão a oferenda perfeita, murmurou Gu, sua voz ecoando pelas paredes de pedra. Miseráveis humanos, vocês serão os primeiros de muitos. A figura envolta em escuridão avançou mais perto, seu toque invisível transformando o medo em agonia pura. O primeiro dos jovens soltou um grito estridente, seus olhos revirando-se de puro pavor. O Nigraz não deixaria nenhum deles escapar. O Gu sorriu amplamente, sentindo que sua vingança estava apenas começando. A criatura sombria flutuava em direção aos humanos, com uma graça sinistra, seus movimentos lentos e calculados e predatórios. O ar ao seu redor estava carregado de um frio sobrenatural, e a cada centímetro que avançava, o pavor nos olhos dos jovens aumentava exponencialmente. Ela pairava sobre eles como um abutre observando sua presa indefesa, saboreando o desespero que começava a saturar o ambiente. O terror era palpável, quase tangível, como uma corrente invisível que envolvia todos ali, imobilizando-os com a certeza de que não havia escapatória. A criatura se inclinou levemente sobre cada um deles, como se inalasse o medo exalado por suas vítimas. O ato era silencioso, mas a intensidade do pavor crescia à medida que ela se aproximava. Os jovens insistentemente começaram a lutar contra as correntes que os prendiam, movendo-se desesperadamente, com as correntes ressoando contra o teto de pedra. Seus gritos de desespero ecoavam pelo porão, transformando o ambiente em uma cacofonia de agonia. A cada passo da criatura, o ambiente se tornava mais gélido. O frio atingia suas espinhas como uma lâmina cortante. Eles tremiam não só pelo medo, mas também pela perda gradual do calor, como se a criatura estivesse drenando não apenas sua coragem, mas também suas próprias vidas. As pernas de cada um enfraqueciam, tornando-se trêmulas e incapazes de suportar o peso de seus corpos, enquanto o pavor absoluto os dominava. O tempo parecia congelar junto com o ar, o espaço entre cada batida de seus corações se alongando, até parecer uma eternidade de desespero. Então, a criatura finalmente fez sua escolha. Seus olhos invisíveis fixaram-se no líder do grupo, um rapaz alto e atlético, que lutava com mais vigor que os outros, como se a própria força física pudesse salvá-lo. Ele puxava as correntes com toda a sua força,
seus músculos retesados e a respiração ofegante, mas era inútil. O Nigraz pairava sobre ele, a figura encapuzada se inclinando lentamente, sugando a energia do ambiente ao seu redor, até que o ar se tornasse quase impossível de respirar. O jovem sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, e em seguida, uma pressão esmagadora tomou conta de seu peito. Sua respiração ficou entrecortada, e ele sentiu uma agonia crescente ao perceber que estava perdendo o controle do próprio corpo. Seus olhos se arregalaram, cheios de um terror absoluto. Tentou gritar, mas sua garganta estava seca, e nenhum som saiu de seus lábios. O medo era sufocante, e seu corpo começou a paralisar, como se a simples presença da criatura drenasse toda a sua energia vital. Enquanto a criatura se aproximava mais, o ar ao redor do rapaz se tornou irrespirável. O frio era tão intenso que parecia que sua pele estava sendo queimada por dentro, e a opressão no peito crescia, como se todo o ar estivesse sendo sugado de seus pulmões. A sensação de sufocamento era avassaladora, uma angústia que ultrapassava a dor física. O rapaz sabia que seu fim estava próximo, que não havia escapatória. Nesse momento, a criatura sombria removeu lentamente o capuz que cobria seu rosto. O que se revelou não era uma face, mas uma abertura de pura escuridão, um buraco negro onde deveria estar seus lábios. A abertura sugava toda a luz ao seu redor, como se fosse um abismo sem fim, pronto para devorar não apenas o corpo, mas a própria alma de que estivesse em seu caminho. Aquela visão era mais aterradora do que qualquer grito pudesse expressar. O rapaz sentiu uma dor profunda e lancinante quando a criatura começou a sugar sua alma. O processo era lento, cruel. Uma pressão intensa tomou conta de seu peito, como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração, extraindo cada batida, cada fôlego. Seus pulmões pareciam se esvaziar completamente, e a sensação era de sufocamento, mas sem a possibilidade de respirar novamente. A vida, a energia, o calor, tudo o que ele era, estava sendo arrancado dele de forma implacável. Seus olhos, antes refletiam a rebeldia de quem queria lutar até o fim, agora só mostravam o vazio. Ele sentia seu corpo congelar por dentro e sua visão escurecer lentamente. O som ao seu redor tornou-se um zumbido distante, e seu corpo, antes repleto de força, agora era apenas uma casca vazia, sem vontade, sem esperança. O Gu, observando de perto, sorriu satisfeito. O jovem estava perdido, sua alma condenada, e isso era apenas o começo de sua vingança. O jovem sentiu uma força invisível e avassaladora agarrar algo profundo dentro de si, puxando sua essência e identidade para fora de seu corpo. Era como se estivesse sendo despojado, camada por camada, de tudo que o tornava humano. Suas memórias, que antes lhe davam um senso de quem era, começaram a desaparecer como folhas ao vento, fragmentos de momentos felizes e tristes se dissolvendo no vazio. As emoções que fervilhavam em seu peito minutos antes, agora se apagavam, como uma chama sendo sufocada. Sua própria vontade de viver, tão intensa durante a luta, foi drenada até restar apenas um buraco vazio, uma ausência desesperadora. A dor, que começou com um aperto no peito, cresceu exponencialmente até se tornar uma agonia insuportável. Era como se cada parte de sua existência estivesse sendo violentamente arrancada de seu ser, e ele não tinha forças para resistir. Cada célula de seu corpo parecia implodir, gritando em silêncio, enquanto a criatura sugava o que restava de sua alma. À medida que sua alma era consumida, ele começou a perder a consciência. Seus olhos, antes arregalados de medo, agora piscavam fracamente, sua visão tornando-se cada vez mais turva. As figuras ao redor,
os companheiros acorrentados e a própria criatura tornaram-se sombras indistintas, borrões no fundo de sua percepção. O som dos gritos desesperados dos outros, antes ensurdecedor, agora soava distante, abafado, como se ele estivesse submergido em águas profundas e escuras. O frio que preenchia o ambiente penetrava até seus ossos, um frio sobrenatural que congelava a própria alma, indo além da carne. Então, com um estalo quase imperceptível, seu corpo começou a secar. Sua pele murchava, suas veias encolhiam como se todo o líquido vital estivesse sendo drenado até a última gota. Seus membros, que antes se debatiam em desespero, agora pendiam flácidos sem vida. Ele não era mais um ser humano, mas uma casca vazia, seca e despojada de tudo que um dia o definira. Finalmente, como uma folha morta que se desprende de uma árvore em pleno outono, seu corpo inerte se partiu das correntes que o seguravam no alto. O som seco de seu corpo desabando no chão ecoou pelo porão escuro. Sua forma magra e desidratada parecia quase irreconhecível, um reflexo grotesco da pessoa que fora momentos antes. Os outros jovens que assistiam a tudo com olhos arregalados de terror sentiram suas próprias respirações pararem por um segundo, um pavor absoluto se espalhando por seus corpos. O líder deles, o mais forte, o mais determinado a lutar, agora estava caído aos pés da criatura, um presságio sombrio do que os aguardava. As correntes tilintaram levemente enquanto os outros tentaram, em um último esforço desesperado, se libertar. Mas sabiam em seus corações que o mesmo destino os aguardava. Eles estavam presos, impotentes, e aquela sombra devoradora estava prestes a lhes dar o mesmo beijo da morte que dera a seu companheiro. A criatura pairava novamente, satisfeita com sua primeira refeição, enquanto os outros tremiam, seus gritos sufocados pela antecipação de sua própria destruição. Orofer, com a ajuda de seu novo aliado, Mor, o Morvashi, finalmente ajudara os pequenos Kenizu a restaurar sua pequena vila, que fora devastada pelo Jaguadarte. A aldeia dos Kenizu, oculta no interior de uma densa floresta encantada, era composta por tocas cobertas de musgo e grama, onde essas criaturas mágicas viviam em harmonia. Agora, após os ataques que quase os destruíram, o trabalho de restaurar estava completo. Mor, com seus conhecimentos em antigas magias de camuflagem e proteção, guiara Orofer na reconstrução dos encantamentos que escondiam a vila dos olhos curiosos e dos predadores. Orofer finalizou o último gesto mágico, uma runa de proteção que cintilava em azul e se desvanecia lentamente no ar, sinal de que os feitiços estavam restaurados. Ele observou os Kenizu emergirem de suas tocas renovadas, suas pequenas figuras felinas correndo pelo gramado restaurado com expressões de alívio e gratidão. A vila estava protegida novamente, envolta em uma barreira mágica que nenhum inimigo poderia atravessar. "Está feito, Mor", disse Orofer, voltando-se para o Morvashi, que o olhou com seus olhos intensos e um brilho de satisfação em seu semblante. "Eles estão seguros agora", respondeu Mor com uma voz grave mas calma, suas vestes escuras movendo-se suavemente com o vento mágico que se dissipou. "A magia será forte por muitas gerações." Orofer assentiu satisfeito, e então caminhou até um portal que agora se abria diante deles, um círculo de luz dourada que levava diretamente para sua vasta biblioteca na propriedade Eldarion. Ele sentiu a familiaridade do portal e suspirou, aliviado por finalmente poder voltar. "Vamos, Thor." Orofer chamou seu fiel companheiro, o leal Thor, que espreitava nas sombras, sempre atento. Juntos, Orofer, Thor e Mor atravessaram o portal, que cintilava com uma leveza mágica.
Do outro lado esperava a grandiosa biblioteca da propriedade Eldário. As estantes altíssimas e o ar impregnado com o cheiro de pergaminhos e livros antigos os receberam como velhos amigos. Assim que chegaram, Mitra, Sírius e Aldrin, o Corrigan, estavam aguardando. Seus olhos foram imediatamente atraídos pela porta mágica que se abria silenciosamente na parede da biblioteca, e por ela emergiram Orofer e seus companheiros. Mitra, cujos olhos verdes sempre brilhavam com um misto de esperança e curiosidade, correu na direção de Orofer, o som suave de seus passos ecoando pelo chão de mármore. "E então, senhor Eldário?" perguntou ela, sua voz carregada de expectativa. "Conseguiu?" Orofer parou por um momento e sorriu, algo que era uma raridade, na verdade quase nunca. Esse pequeno gesto de alegria fez Mitra respirar fundo, aliviada. Porém Thor, sempre observador, não pôde deixar de notar. Se eu soubesse que essa elfa da floresta o faria sorrir tanto, confesso que já a teria convidado para vir até aqui há muito tempo. Comentou Thorne, com um sorriso malicioso, suas palavras carregadas de uma ironia leve. Orofer lançou um olhar afiado de reprovação para Thorne, mas o comentário provocador do amigo foi logo abafado pela chegada de Mor. O Morvash adentrou a sala, com sua presença quase massiva, sua figura alta e envolta nas vestes escuras, captando instantaneamente toda a atenção do recinto. Aldrin, que estava despreocupadamente sentada em cima da mesa, sentiu a presença de Mor antes mesmo de qualquer outro, e num reflexo ágil correu para se esconder atrás de uma pilha de livros antigos, e o som de seus pequenos pés ecoando na biblioteca silenciosa. O pequeno Corrigan tremia, seus instintos aguçados alertando-o para o perigo iminente. Enquanto isso, Sirius, o fiel companheiro de Mitra, bufou ferozmente ao sentir a aura ameaçadora de Mor. Seus pelos se arrepiaram, e ele se colocou em posição de ataque, rosnando baixo, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer ameaça que o Morvash pudesse representar. Mor parou ao lado de Orofer, sem demonstrar qualquer reação aparente à hostilidade de Sirius. Sua figura alta e imponente era quase fantasmagórica, as vestes negras flutuando levemente como se não pertencessem completamente ao mundo físico. Seus olhos, dois poços de escuridão, fixaram-se em Mitra, com uma intensidade que parecia atravessar sua alma. Aquele olhar era profundo, como se contivesse os segredos de eras esquecidas, carregada de uma força maligna que era quase palpável. Mitra, ao perceber o foco da atenção de Mor, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela se afastou lentamente de Orofer, seus passos calculados, mantendo os olhos fixos no Morvash. A sensação de estar sendo invadida pela magia negra que emanava dele era sufocante. A escuridão que ele carregava era o puro mal em sua forma mais antiga e perigosa. Ela conhecia a história dos Morvashes, criaturas moldadas nas sombras do tempo, seres que nasceram do caos e da corrupção da magia. Foram forjados com um propósito nefasto: destruir e subjugar tudo o que tocavam. Mitra sabia que eles eram a personificação do mal puro, e sua presença ali, ao lado de Orofer, era um perigo iminente que ela não podia ignorar. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar completamente a situação. Num instante, seus instintos de sobrevivência e proteção tomaram conta. O poder dentro dela, antigo e profundo, despertou, como uma onda súbita de energia. Seus olhos verdes brilharam intensamente, revelando um poder que raramente era visto. Era uma força ancestral, algo que não se manifestava desde a primeira era de Dilmun. Uma barreira de energia luminosa e cintilante emergiu ao redor de Mitra, expandindo-se com uma velocidade surpreendente. Antes que qualquer um pudesse reagir, a barreira atingiu Mor com uma força avassaladora. O impacto foi tão rápido e violento que ele foi arremessado
contra a parede da biblioteca com um estrondo. A magia o envolveu completamente, imobilizando-o, prendendo ali, como se mãos invisíveis o segurassem com um aperto implacável. Mor tentou lutar contra a energia que o envolvia, mas era inútil. A barreira o prendia com uma força que ele não esperava. Orofer, pego de surpresa, levou um momento para perceber o que havia acontecido. Seus olhos se arregalaram e ele deu um passo para a frente, observando a cena com uma mistura de choque e confusão. Ele não conhecia a totalidade do poder de Mitra, mas nunca a havia visto usar tal força. Aquilo era algo além do que ele imaginava que ela fosse capaz. A biblioteca, geralmente um local de quietude e estudo, agora parecia pulsar com a energia mágica que emanava de Mitra. Mor, ainda preso à parede, ergueu os olhos lentamente, agora mais cauteloso. Seus olhos negros, outrora ameaçadores, pareciam menos imponentes sob o peso da força que o mantinha preso. A magia que o imobilizava era antiga, poderosa, e ele sentia o toque do sagrado misturado à energia que o aprisionava. Ele sibilou entre os dentes, tentando reunir forças para se libertar, mas não conseguia. A barreira de Mitra o envolvia como um grilhão implacável. Mitra, no centro daquela tempestade de poder, estava de pé, os olhos ainda brilhando com a intensidade da magia que fluía através dela. Ela respirava pesadamente, mas seu semblante era de determinação. A energia ao redor dela tremeluzia, mas não enfraquecia. O poder que emanava dela era tão puro quanto a luz, uma antítese direta à escuridão de Mor. "O que está acontecendo?" murmurou Orofer, mais para si mesmo do que para qualquer outro. Thor, que observava tudo com uma expressão agora séria, sussurrou ao lado de Orofer. "Parece que subestimamos o poder dela, não é?" Orofer não respondeu, apenas observou. Ele sabia que aquela magia era um vislumbre de algo muito maior, um fragmento de uma era que apenas os mais velhos conheciam. E enquanto Mor continuava imobilizado na parede, ele percebeu que havia muito mais em Mitra do que qualquer um ali imaginava.